Boa noite, boa noite. Vamos para mais uma live. Vou dar uns minutinhos pro pessoal entrar. Fazer uns convites aqui. Vamos convidar o pessoal. Mais uma live, um assunto bem bacana hoje. Sobre conexão no casamento, se é possível a gente conseguir resgatar. Vamos olhar para isso hoje, né? Acho que é um tema que muitos se interessam. Boa noite, Mari. Boa noite, pessoal. Tá aqui no meu Shima, que esse tempinho tá gostoso hoje, friozinho, né? Boa noite, Odete. Sejam bem-vindos. Vou dar um minutinho aí pro pessoal entrando. Vamos falar sobre casamento novamente? E tem assunto sobre isso, né, gente? Meu Deus do céu. E a gente fala e sempre tem coisa para falar sobre casamento, não é verdade? Sempre tem. E é um tema que não se esgota. Vamos conversar muito hoje. Vão aí pensando nas dúvidas de vocês. Façam perguntas que isso nos ajuda bastante. Tem tanta informação que às vezes eu não lembro de tudo. Para falar, as perguntas de vocês ajudam. A Cíntia, saudades, Valéria, Silvanei, bem-vindas, meninas. Vamos falar sobre casamento hoje. Vamos iniciando, então? Muito bem, a Ládia, bem-vinda. Casamento. Olha, chegou um homem, mais um homem, não deixou o Edson sozinho nessa live? Sejam todos bem-vindos. Então, gente, vamos falar sobre casamento e sobre a desconexão que acontece com o passar do tempo, né? Então, como nós atendemos, eu e o Edson, muitos casais, a gente faz a terapia de casal, né? Então, o que nós percebemos é que ao longo do tempo, os casais vão se desconectando, né? Eles vão perdendo essa conexão de casal, o Edu também tá aí, muito bem, seja bem-vindo. Os casais perdem aquela paixão, que é o início do relacionamento, ele vem através da paixão, né? Então, a paixão, ela libera hormônios no nosso corpo, no nosso cérebro, que faz com que a gente fique assim eufórico, né? E aí a paixão, ela tem prazo de validade. A paixão a gente compara com uma droga, na verdade, né? Ela tem um efeito assim que traz uma euforia. Então, quando você tá longe da pessoa que você ama, você entra em abstinência. Por isso que essa fase do início de namoro e tal, ela é tão forte assim. E aí, ao longo do tempo, o casal vai entrando, quando essa paixão ela evolui, o casal vai amadurecendo o relacionamento e isso se transforma em amor. Então, nunca confundam paixão com amor, são coisas diferentes. A paixão, ela te desestabiliza. Boa noite, Cacá. A paixão, ela desestabiliza. O amor, ele traz estabilidade, tranquilidade, equilíbrio. No amor, a gente evolui, tá? Então, os casais que se apaixonam, sempre a gente se apaixona no início e depois vai amadurecendo. E aí, só que quando a paixão vai embora, ou o casal amadurece no amor, ou esse casal, ele vai terminar, vai se separar, né? Se acontece muitas vezes do casal no início, desapaixonar muito rápido e não querer mais, aquele que tá ainda envolvido vai sofrer bastante, até conseguir essa desintoxicação que a gente chama, né? Que é o que a paixão causa no início. Tá, então vamos colocar aqui um casal que se apaixonou e que deu certo, que evoluiu. No amor a gente evolui, na paixão não. As paixões são perigosas, tem que tomar cuidado, tá? Nesse período de paixão aí, ela é bem perigosa. Já vi muito caso de mulheres que se apaixonam, e tem homens também, tá? Mas como eu atendo mais mulheres, né? Então eu vou falar aqui das mulheres que se apaixonam
estão numa relação e se apaixonam por outra pessoa, porque são viciadas nessa emoção que essa paixão traz. Gente, isso dá tanto problema, isso dá tanto sofrimento, mas tanto sofrimento na vida dessas mulheres, vocês não fazem ideia. Então, assim, ó, orai e vigiai. Quando o teu casamento não tiver mais conexão, é possível resgatar sim. Não vão buscar essa adrenalina que essas relações podem trazer, porque isso traz muito sofrimento, muito mesmo, tá? Então, eu atendo muitos casos, inclusive eu sempre falo assim, a mulher que chega no consultório, que chora muito, que percebe um profundo sofrimento e não quer me contar o que aconteceu, eu já sei o que aconteceu. Tá vivendo uma paixão extraconjugal. Então, o que aconteceu? O casamento desgastou, o casamento foi esfriando e ela tem aquele vício, isso tem homens também que tem, nessa adrenalina da paixão. Então, acaba se deixando levar e depois se arrepende, né? Quando cai em si, se arrepende. Então, gente, sempre percebeu que o casamento tá esfriando, vai arrumar um jeito de esquentar essa relação. Sempre é possível resgatar. Mas não se deixem levar, mulheres do meu Insta, por favor. Preste atenção nisso, isso é muito sério. Eu já vi muito caso de mulher sofrendo por conta disso, tá? Depois, assim, até desintoxicar daquela paixão lá, vai uns 6 meses a 2 anos. Pelo menos, isso se ela conseguir cortar totalmente o vínculo com o homem. Se ela não consegue, se de vez em quando troca mensagem ou vê a pessoa, às vezes trabalha junto, né? Tem casos que trabalham juntos, pode ir muitos anos, isso traz muito sofrimento. Então, sempre percebeu que o casamento esfriou, olhe para o casamento, busca resgatar. Tem várias possibilidades, busca terapia, busca constelação, busca terapia de casal, tem várias formas de reconectar o casal. O que não pode é se deixar levar. Porque se você se deixa levar pela emoção fácil mesmo, difícil na verdade, eu digo fácil mesmo vai ser de se entrar no sofrimento, né? Mas é uma situação muito difícil depois. Então não se deixem levar, busquem reconexão com o companheiro ou a companheira. O casal precisa se reconectar com momentos do casal, com aquele momento de qualidade, aquele tempo de qualidade de casal. Por isso que a gente sempre fala, eu e o Edson, que o casal precisa ser prioridade, o casamento é prioridade. Quando nós não priorizamos, oi Lizzy, oi Lígia, oi meninas, quando o casamento não é prioridade e o casal coloca filhos, coloca trabalho, coloca outras coisas na frente, o casamento acaba começando a desconectar. Cada um vai para um lado, cada um com seus sonhos, cada um com as suas questões, com seus trabalhos, e o casamento começa a afastar, começa a desconectar. E aí vai começando a ficar cada vez mais individualista essa relação, cada um olhando para si. E aí começa que cada um começa a descer nessa relação, a troca vem para baixo, tá? Então ele não me fez uma gentileza, eu também não vou fazer para ele, porque ele só faz para ele, eu também vou fazer só para mim. Então como que começa essa conexão novamente? Começa quando eu faço para ele o que eu espero dele. Então eu começo a fazer gentilezas. Eu lembro deste homem, eu olho para este homem e eu busco lembrar dos motivos que um dia fizeram me apaixonar por ele. Porque ao longo do tempo você começa a ver muito defeito na pessoa que você convive diariamente. É um desafio conviver diariamente com alguém. É um desafio porque você vive de perto, é só dentro de casa que você vê a pessoa como ela é. Você não consegue de longe saber como é essa relação. Você só vai saber convivendo. E muitas vezes, na maioria dos casos, a gente potencializa os defeitos. Então, imagina o desafio, né? Eu e o Edson que trabalhamos juntos. Como a gente comentou no sábado à noite, a gente fez a live juntos, né? No início, a gente pisava no pé um do outro. No início, a gente, meu Deus. Mas a gente sempre buscava falar com respeito. Olha, aqui pode ser diferente. Desse jeito tá complicado. Precisamos mudar isso. Precisamos ajustar aquilo, né? E a gente foi ajustando o que precisava.
mas a gente nunca teve brigas, assim, brigas, a gente sempre conversou, às vezes tem umas DR mais sérias, eu acho que todo casal precisa, né? A gente sempre fala que quem não briga não se acerta, mas a gente nunca teve problema grave, nunca cogitou se separar, né? Então o casal ele precisa priorizar, não, o casamento é para sempre. Claro que não estou aqui falando de situações graves, onde há agressão, abuso, né, violência psicológica, emocional, convivência com narcisista, tá? Eu não estou falando disso, eu estou falando de casais que apenas se desconectaram, que desgastou o casamento ao longo do tempo, tá? Que deixe isso bem claro. É óbvio que em casos que você percebe que está numa relação abusiva, você precisa buscar ajuda e realmente se afastar da pessoa, tá? Principalmente curar também a tua dependência emocional. Resumo, trocas para baixo, pessoas se tornam individualistas. Se ele não fizer, eu também não faço. Cura, eu olho para este homem, vejo este homem e lembro do que me fez se apaixonar por ele um dia. Isso mesmo, esse é o principal, assim, sempre buscar olhar novamente para as virtudes daquela pessoa. Ela segue sendo a mesma. O que acontece é que a gente para de olhar para as virtudes e passa a olhar para os defeitos. E aqueles defeitos ficam gigantes. E aí tudo te incomoda naquela pessoa, tá? Então aí é muito fácil você olhar para o lado, né? E acontece muito também de desconectar quando um busca uma evolução pessoal e o outro fica estagnado. Muitas vezes o outro nem está estagnado, o outro está com outro foco, o outro está com foco na profissão, em manter a família, em fazer dinheiro e tal, e um busca um foco diferente, o autocuidado, cuidar de si mesmo, cuidar do corpo, e começa a se tornar vaidoso. E esse aqui ele está focado no dinheiro, no trabalho, no sustento da família, e esse outro aqui ele tá focado em si mesmo. O que acontece com esse casal? Se desconecta, e aí esse aqui que se envaideceu por conta, né, de melhorar um pouquinho mais e tal, ele pode acabar se afastando totalmente do outro, né? Então entendendo que ele tá certo e o outro tá errado. Mas acontece que nenhum dos dois tá errado. Só falta essa conexão, falta olhar e entender, não, esse tá neste momento. Que bom que um tá buscando manter, né, e prover e tal, e o outro tá buscando autocuidado. Então, um tá colaborando para a cura do outro, porque os dois precisam buscar autocuidado, né, e os dois devem buscar o crescimento e a prosperidade do casamento, que é uma sociedade. Então, quando eles entendem dessa forma, que o que falta em um, o outro tá complementando e vice-versa, o casal só cresce, né? Então, a gente precisa ser mais flexível, assim, não, porque fica um apontando para o outro, né? Quando a gente consegue olhar e incluir o que o outro está fazendo e dizer, nossa, eu acho que eu preciso disso também. Eu acho que isso é importante para mim, acho que eu não estou olhando para a mesma direção do meu marido. Eu não estou olhando para a mesma direção da minha mulher. O que ela está querendo me dizer com esse comportamento? O que ele está querendo me dizer com este comportamento? É quando a gente assume a nossa responsabilidade na relação. E a maioria das pessoas nós percebemos que busca sempre culpar o outro e se coloca como vítima. E aí, como vítima, eu não tenho conserto, né, gente? Como vítima, eu não saio do lugar, porque eu culpo o outro. Então, o outro tá sempre tentando mudar o outro, né? O outro que tem culpa. Então, assim, a chave para um casamento estável e duradouro é a autorresponsabilidade. É sempre pensar, quando eu vou qualquer atitude, qualquer fala, eu penso, e se fosse comigo? E se fosse ao contrário? E se ele fizesse dessa forma comigo? E se ele me falasse dessa forma comigo? Como eu me sentiria? Quando eu consigo me colocar no lugar do outro, eu vou pensar duas vezes antes de tomar uma atitude, antes de falar alguma coisa, né? Então, a chave é essa troca de você constantemente se colocar no lugar do outro e só fazer pro outro aquilo que você se sentiria feliz se o outro fizesse. Ou, pelo menos, você não se sentiria magoado. Às vezes é necessário uma conversa um pouco mais dura, mais firme, né? Alguns pontos precisam ser ajustados na relação, mas que seja sempre de forma respeitosa, para que busquem ambos o melhor para a relação, para que não fique um buscando e o outro não, um culpando o outro, né? Então, sim, casamentos que estão desgastados, é possível uma reconexão.
É possível, inclusive, fica melhor ainda do que já era. Tem casais que casam de novo, né? Que renovam os votos depois de uma terapia de casal. A gente atende muito casal e tem uma coisa que a gente sempre aconselha é o casamento, né? Muitos hoje vivem juntos e não casam. Muitos casais que vão morar juntos, né? É comum hoje. Só que a falta desse casamento no civil, ele pode trazer muitos problemas futuros, sistêmicos, tá? Então não tem nada, não é algo referente à moral de precisa casar na igreja, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com moral. Tem a ver com assumir um compromisso. Então, os homens não deveriam convidar uma mulher para morar com ele. Os homens deveriam pedi-la em casamento. Quando foi que isso caiu de moda, gente? Pelo amor de Deus. Por que que isso caiu de moda? Uma mulher nunca deveria aceitar ir morar com um homem sem casar. Então, eu vejo hoje muitas mulheres, daí elas estão ali morando junto, né? Já faz 5, 10 anos, sei lá. E elas falam, tá, mas daí como que a gente faz? Agora ele não me pede em casamento, eu fico esperando ele me pedir? Se ele não pediu mais, se ele não pediu em todo esse tempo e você aceitou ir morar com ele, agora quem precisa resolver é você. Precisa se posicionar. Escuta, tu vai ficar comigo quanto tempo sem casar comigo? A mulher se posiciona sobre isso. É a mulher que não deve, em primeiro lugar, aceitar e morar junto com o homem sem casar. Mas, gente, isso não, repito, não tem nada a ver com moral ou com religião. Isso tem a ver com um compromisso. Coisas de adulto. Criança que faz teste. Criança que vai morar junto para ver se dá certo. Tá? Adolescente faz isso. Adulto assume compromisso. Por isso que nós falamos, antes de casar, abra bem os olhos. Depois que casa, fecha um pouco os olhos. O que quer dizer isso? Abra bem os olhos. Mas aí você casa. Aí fecha um pouco os olhos, quer dizer, eu olho um pouco menos para os defeitos do meu companheiro, ou da minha companheira. Mas antes de casar, veja se é essa pessoa que você quer. Namore um tempinho, se conheçam. Se conheceram, vamos casar? O companheiro, o namorado pede em casamento. Por que que caiu de moda isso? Por que que isso ficou retrógrado? Por que que isso ficou fora de moda mesmo, né? Por que que isso envelheceu? Alguns valores são eternos. Aí o pessoal diz, não, mas a gente tem união estável. Para que serve união estável? Para nada. Tu não precisa fazer um documento para união estável. Tu morar junto, tu tem união estável. Eu não tô falando de direitos legais. Eu não tô falando de nada disso. Eu estou falando de assumir um compromisso. O casamento no civil é um compromisso assumido e isso é para adultos. Não é para adolescente. Adolescente não quer assumir compromisso mesmo. Adolescente não gosta de burocracia. Muitas pessoas me dizem, mas para que casar no civil? A gente já mora junto. E, dá muito trabalho, tem que ficar atrás de documento e tal. E também tem que pagar, né? Adulto paga o preço. Adulto lida com burocracia. Gravem isso. Adulto paga o preço. Adulto lida com burocracia. O mundo adulto é assim mesmo. Senão você nunca cresce. Adolescente não sabe lidar com burocracia. Adolescente não quer pagar o preço porque não tem dinheiro mesmo, né? Então, você não compra um imóvel sem passar pro teu nome. Você não compra um carro sem fazer um documento, né? Um imóvel sem uma escritura. Como que a maior sociedade da tua vida é o casamento. E é isso que também as pessoas não entendem. Que casamento é sociedade. A sociedade mais importante da tua vida é o casamento. Pois imagina que você dorme com aquela pessoa. Você dorme do lado dessa pessoa. É o teu sócio para a vida. É a tua sócia. A partir da união desse casal não existem mais segredos. O que quer dizer isso? Não tem daqui para frente, não tem. O que eu vivi lá atrás diz respeito a mim. O que teu companheiro viveu lá atrás diz respeito a ele. Mas a partir da união dos dois, a partir do início dessa relação, não existem mais segredos. O que acontece daqui para frente, né? Então não existe senha no celular e agora eu vou para uma área perigosa aqui. Eu corro riscos, porque eu sei que tem gente que fica meio assim quando eu falo isso, mas não. Casal que põe senha no celular e não deixa o companheiro olhar, pelo amor de Deus.
já não vai dar certo. Sobre dinheiro, o casal precisa entender que o dinheiro não é meu e não é teu, o dinheiro é nosso. Não existe meu salário e teu salário. Imagina só uma sociedade, uma empresa que 2 sócios, um não conta para o outro quanto que entra. Cada um fica simplesmente com a sua parte, só dividem as despesas. Essa empresa vai crescer? Essa distribuição de lucros não existe. Não existe distribuição de lucros numa empresa dessa, né? Porque nenhum dos dois sabe direito quanto entra. Então não dá. Então o casal precisa, sobre dinheiro, não tem essa de eu não saber quanto meu marido ganha. Gente, pelo amor de Deus, tem mulher que não sabe quanto o marido ganha. Tem marido que não sabe quanto a mulher fatura no mês, quanto a mulher recebe de salário. Como que essa sociedade vai dar certo? Sempre perfeito suas colocações, curta e grossa. Obrigada, tapão sistêmico, essa foi ótima, Mariana. Mas é verdade, gente, assim, ó, a gente não é criança, somos adultos e é preciso entender isso. Se você tem intenção de aprontar, tu não entra numa relação. E se você não tem intenção de aprontar, tu não põe senha no celular. Tu não pode ficar conversando com outras pessoas. Mulher não tem amigo. Mulher não tem amigo. Mulher casada não tem amigo. Homem casado não tem amiga. A tua amiga é tua mulher, tua companheira, tua esposa. O meu amigo é meu marido. Ponto. Eu tenho conhecidos, eu tenho colegas, eu tenho conhecidos. Que é sempre em comum com o meu marido. Mas eu não tenho melhor amigo. Eu não converso com homens na internet. Mulher casada não faz isso, homem casado não faz isso. A lealdade acaba. Já começa, o campo do casal já começa a sentir o que está acontecendo. E aí esse casal começa a ter brigas. Começa a ter crise de ciúme, começa a ter um monte de coisa. Então, a lealdade em primeiro lugar, esse casal que resolve casar, construir uma família, precisa ser leal um com o outro e não podem haver segredos. Porque de fato não há. Aquilo que você acha que é segredo, o campo da família revela. E teus filhos vão perceber. E teus filhos, de alguma forma, vão mostrar esse segredo. Então não adianta. É preciso tudo às claras e tudo revelado, tá? Entre o casal. Então, gente, assim, sem esconder celular. O casal, os dois têm que ter a senha um do outro, tá? Sem esconder o quanto que recebe de salário, o quanto que recebe de faturamento, enfim, tá? São sócios, os dois. E, principalmente, casem no civil. Não me venham com união estável, que é contrato de gaveta. É casamento no civil. Casamento no civil. Sistemicamente, o que um casamento no civil quer dizer? Eu me despeço da juventude. O casamento no civil é um marco da despedida da juventude e um passo de entrada no mundo adulto, onde você assume um compromisso de construir uma família. E isso vira uma chave intimamente em nós, quando nós assumimos esse compromisso, tá? Então, em primeiro lugar, mulheres, vocês já estão com um companheiro aí, já estão vivendo, não tinham esse conhecimento. Eu sei que hoje em dia é assim, tá tudo certo, né? Mas a partir desse conhecimento, vocês não são mais inocentes. Agora vocês já sabem que a falta de casar promove, sim, vários desequilíbrios no relacionamento a dois. Primeiro que não existe um casamento, nunca existiu. Casamento é quando você casa de verdade. Morar junto não é estar casado, você nem pode dizer que é casado. Então muitas pessoas, eu pergunto, é casada? Ah, eu tenho um namorado. O que quer dizer o namorado? Quer dizer que nunca casou. Então você se sente até desconfortável, porque você não consegue nem se posicionar, se você é solteiro, se você é casado, né? Então como que você vai reconectar um casal em crise se esse casal nem casado não foi, tá? E existem muitos casos, gente, assim, ó, de pessoas que buscam a terapia porque um dos dois tá vivendo uma vida de solteiro. A queixa, né, na relação, diz, eu vim aqui porque ele sai com os amigos, ele vai beber, ele volta tarde, nem parece que é casado. E aí qual é a minha pergunta? São casados? A gente mora junto já faz mais de 10 anos, isso não quer dizer que é casado. Quando você casa, é outro tipo de
de relação. Quando você casa, o homem casado, ele já tem dentro dele esse compromisso, essa maturidade. Ele muda muito, tá? Então, não quer dizer que a relação fica perfeita só porque casou. Não é isso. O que eu quero dizer é que muda quando você assume o compromisso. E muitas pessoas dizem, mas a gente vive junto há muito tempo já e tá tudo certo. Ou dizem assim, eu vi um caso, e eu já ouvi também, de que um casal viveu junto 10 anos sem casar. E quando eles casaram, em 2 meses eles se divorciaram. Boa noite, dona Edi. O que acontece com esse casal que viveu junto 10 anos e em 2 meses casados se divorciaram? Este casal já estava separado, mas não podia oficializar. A partir do momento que o inconsciente oficializou a união, automaticamente foi possível oficializar a separação. É isso que acontece, tá? Então, sim, é importante o casamento, tá? Só a partir quando vem fazer terapia, eu já falo, são casados? Não são? Não somos. Então, querem resgatar o casamento? Vão casar. Vão lá e casem. Homens, não tirem uma mulher da casa dos pais, uma moça que mora com os pais, sem casar. Ensinem os filhos de vocês. Vocês são mães, a maioria aqui que está me assistindo tem talvez a minha idade, um pouco menos, algumas um pouco mais. Vocês têm filhos, meninos, tá? Como eu, meu vai fazer 20 anos. Ensine ele a namorar e depois casar. Não a tirar uma menina da casa dos pais e morar junto com ela. Porque isso não é respeitoso, tá? Isso não vai tornar ele adulto. Pelo contrário, é um moleque que faz isso. Me desculpe, mas é verdade, tá? Porque o homem, ele assume um compromisso com aquela mulher, tá? De proteger, de cuidar, né? Então, a partir do momento que a gente brinca, né? Vai passar pro nome ou não vai? Então, o Edson, quando a gente casou, ele dizia, não, eu quero te passar pro meu nome. Enquanto eu não mudei meus documentos, ele não parou. Porque eu quis o sobrenome dele. E eu acho importante a mulher ter o sobrenome, mas vai de cada um. Mas quando eu aceitei o sobrenome dele, eu não excluí o meu sobrenome de família, do meu pai e da minha mãe, mas eu incluí o sobrenome dele. Eu quero dizer com esse movimento, eu aceito que você me cuide, eu aceito o teu sistema, eu aceito a tua família. E veja bem, o meu nome de casada é Nádia Mokva, Mokva é do Edson. E quando eu decidi trabalhar com terapias lá atrás, 13 anos atrás, 13 anos, eu fiquei na dúvida sobre qual nome usar. Se eu criava um nome fantasia, se eu usava Nádia Eli, que era dos meus pais, ou se eu usava Nádia Mokva. E eu senti de colocar Nádia Mokva. Olha onde a Nádia Mokva chegou. Então, eu me senti muito mais forte com ele comigo. Ele sempre esteve comigo, mesmo quando ele ainda não trabalhava comigo. Porque eu aceitei ele, aceitei o sistema dele. Então, quando a gente casa no papel, no documento, no civil, a gente assume um compromisso e a gente integra o sistema do outro. A gente troca aliança. Sabe o que quer dizer aliança? Quer dizer que quando eu olho para minha mão, ele tá sempre comigo, eu nunca tô sozinha. Mesmo em momentos que ele tá longe, se eu não tô bem, se acontece alguma coisa, eu olho para minha mão e eu sei que ele tá comigo. O símbolo da união, do casamento é a aliança. Então a troca de aliança, o documento do casamento no civil, tudo isso é unidade. Nós somos um, o casal é um, é o casal. Não existe mais eu e você, somos nós. Entende isso? Isso resgata uma relação. Assim, ó, se vocês querem uma dica, só uma, para resgatar a relação de vocês, se vocês não são casados, casem. Casem. Vão construir a vida dos dois como unidade. Mas casem, não comecem tudo atravessado. Porque aí já dá bagunça. E se vocês já moram juntos, primeira coisa, casem. Vão atrás da documentação, não é tão difícil assim, tá? Tem muita coisa bem mais burocrática que a gente faz do que casar no civil, tá, gente? Então, pensem sobre tudo isso, tá? Óbvio que tem muito mais coisas quando a gente vai atender um casal que a gente investiga
para poder alinhar essa relação, né? Então a gente faz alguns encontros com os casais e tem constelação, tem movimento sistêmico, tem muitos pontos ali que a gente vai alinhando, tá? Mas o principal que eu quero deixar para essa live de hoje, que vocês guardem para vocês, é que vocês precisam, se vocês querem morar junto, construir uma vida, construir uma família, sabe? Que vocês casem. O que precisa? Casar. Um casal precisa ser casado, senão não é um casal, são namoradinhos. Cadê aqui a fala que a Mari colocou aqui? Adulto paga o preço, adulto lida com burocracia. Foi o que eu falei antes. Então, a gente precisa realmente pagar o preço pelas nossas escolhas, tá? Deixa eu ver o tempo aqui, porque eu desato falar, ó, 8:02 já. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Ensine as meninas, quem é mãe de menina, ensine sua filha a não aceitar e morar junto com um rapaz sem casar. Talvez hoje as meninas saem de casa, vão morar sozinha para estudar, enfim, tá tudo certo. Ela vai morar sozinha, tá tudo certo. Mas não aceita que venha um rapaz morar junto se você não é casada com ele. Não aceite ir morar com um rapaz se você não casou com ele. Porque tudo isso vai desgastando você mesma para uma próxima relação, vai desencantando dos homens, tá? Porque não vai dar certo. Então, namore um tempo, conheça essa pessoa, tenha, né, uma proximidade maior para conhecer a família, conhecer o sistema, saber se vocês compartilham de ideias parecidas, né? Às vezes é bem oposto, mas dá certo igual. Mas veja as afinidades, vão se conhecendo e aí depois sim assumam um compromisso, façam o passo a passo, não pulem etapas. Quando a gente pula etapa, que fica pesado. Essa live também vai ficar gravada, ela é bem importante. Mandem para aquelas amigas que vocês percebem que estão com dificuldade no casamento, mandem para o companheiro de vocês, talvez, se vocês estão querendo casar e ele não está te pedindo em casamento, eu dou uma forcinha, manda essa live para ele, ele vai ver a importância de assumir um casamento, né, um compromisso. Muitas vezes, na maioria dos casos, o casal, eles entendem que eles já têm esse compromisso. Eu sei disso. Não é por desdeixo, por falta de respeito. O casal, ele entende que tá tudo certo, que eles assumiram um compromisso, que eles se amam, que eles têm respeito um pelo outro, eles já vivem como sócios, eles não têm segredos, tá? Porém, em algum momento vai acontecer alguma situação que vai mostrar que a ação da pessoa, de um ou do outro, vai mostrar como se não tivesse casado. Vai mostrar como se fosse alguém sozinho. Ou entra, de repente, numa relação, uma terceira pessoa, do nada, sabe? Algo acontece. Ou tem dificuldade mesmo de prosperar também. Então, tem muitos efeitos que a gente percebe que vêm ao longo do tempo nas relações por conta da falta deste compromisso inicial, que é o casamento civil, né? Então, mande essa live aí para as pessoas que vocês sentem que precisam. E quero fazer um convite para vocês, 2 convites, na verdade. Amanhã não, quarta-feira à noite, dia 9, nós teremos nosso único workshop de constelação em grupo, constelação presencial, único do mês de abril, tá? Estamos fazendo somente uma vez por mês. São poucas vagas para constelar, né? Porque é só uma vez por mês. Para assistir tem vaga ainda, mas é importante reservar antes também, tá? Porque às vezes de última hora pode encher. Então, normalmente tem, assim, na quarta-feira, mas eu sempre peço assim, reservem antes, assim, pra gente se organizar também de quantas pessoas espera pro workshop, tá? Então, dia 9, quarta-feira, 18h30, façam suas reservas. E o outro convite que eu quero fazer para vocês é para vocês entrarem no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, porque quem tiver naquele grupo receberá em primeira mão as novidades que nós estamos preparando para vocês. Tá? Eu e o Edson estamos trabalhando bastante num projeto novo e quem tiver naquele grupo terá o benefício que quem não tiver não vai ter. Então, a gente em primeira mão vai passar para esse pessoal do grupo e também vai oferecer
presentinho para eles, digamos assim, tá? A gente tá preparando algo novo mesmo, que eu não posso contar ainda. Porque primeiro quem estiver no grupo vai ficar sabendo, né? Depois a gente vai divulgar. Então a gente entende que quem está lá no grupo são pessoas que nos acompanham, são pessoas que gostam do nosso trabalho. A gente tem uma longa história já em Chapecó e na região, né? Fazem muitos anos que nós trabalhamos com constelação. Foram milhares de casos já constelados que a gente atende. Então, a gente quer realmente fazer um movimento novo acontecer agora. E aí a gente quer, em primeira mão, que essas pessoas que estão no grupo recebam. Então, eu vou deixar o link depois aqui nos stories, para que vocês possam entrar neste grupo. E a gente vai postar uma vez por semana alguma coisa ali, mais para que vocês entendam que tá acontecendo alguma coisa, porque às vezes tu entra no grupo e fica, né, tipo, ninguém posta nada, o que tá acontecendo aqui? Então, assim, não fiquem perdidos, só se mantenham lá e aguardem que nos próximos dias aí a gente já vai entrar em contato, tá bom? E eu quero agradecer a presença de vocês. É sempre bom poder levar esse conhecimento, essa experiência, né, que a gente tem, eu e o Ed, a gente tem bastante experiência, e que possa ajudar cada vez mais vocês nas relações, nas famílias. O nosso projeto, o nosso principal propósito com o nosso trabalho é justamente restaurar famílias, que a gente possa trazer esse conhecimento e unir casais, melhorar a qualidade de vida das famílias, dos filhos, né? A gente vê assim, muitos casais se separam, isso traz muito sofrimento para as crianças. Então, o nosso propósito é unir famílias, é restaurar famílias com o nosso conhecimento. E a gente está empenhado nisso mesmo, estamos bem empenhados em dar todo o nosso conhecimento agora, entregar tudo que a gente tem de uma forma até um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo nos últimos anos, para expandir um pouco mais. E a gente conta com vocês, tá? Vou deixar nos stories ali o link e vocês entram depois nesse grupo, tá bom? Amanhã tem live de novo. Amanhã eu e o Edson vamos fazer junto, tá? Outra live, nós dois juntos, tá bom? Uma boa noite para vocês, uma semana abençoada, maravilhosa para todos nós, tá? A gente se vê amanhã, gente. Beijão!